Papo no Tucupi. Oferecimento Prefeitura de Belém e Governo do Pará. Humberto Cunha é agrônomo e doutor em educação. Foi militante de esquerda preso e torturado no período mais feroz da ditadura militar brasileira. Hoje, mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele esteve em Belém para comemorar o centenário de nascimento da sua mãe. Aproveitamos para gravar este Papo no Tucupi com as memórias de Humberto. A direção é de Cassim Jordi. Bom dia, Humberto. Bom dia. Como é que tá, tio? Eu quero saber como é que você chega em Belém do Pará. Eu vim para Belém morar na casa da minha tia, que era a irmã da mamãe, né? Eles são originários daqui de Baião, aqui no Rio Tocantins. E ela era casada com o Félix Kawage, que era um dos donos do armazém Kawage, que tinha aqui no Ver o Peso. E eu vim morar com ela. E aqui, Aqui eu fui estudar no Paz de Carvalho. que era um celeiro, né? O Paz de Carvalho era a referência de educação no Pará, né? Era o chamado Colégio Padrão do Pará. Era, não sei, uma instituição que eles tinham. Tinha o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que era o Colégio Padrão do Brasil. E nos estados tinha os colégios padrão, e o do Pará era o Paz de Carvalho. E eu fiz o exame de seleção, passei e fui estudar lá. E é no Paz de Carvalho que você vai enveredar para a política? Eu já tinha uma experiência em Goiás, trabalhar com o método Paulo Freire, um pouco no movimento estudantil secundarista ali em Goiânia, mas morando no interior e tendo alguma atividade ali, desde os 14 anos de idade. Aí com 16 que eu chego aqui, né, morando então na capital e estudando num colégio que não chamava segundo grau naquele momento, era Colegial, né? Era secundário, colegial secundário. Tu tinha duas opções, ou tu ia fazer o clássico, onde tu podia estudar filosofia, sociologia, etc., ou tu ia estudar no científico, onde tu podia estudar ciências, né, química, física, biologia e tal. Não tinha nada que juntasse os dois, né? Ou tu estudava física, química e biologia, ou tu estudava sociologia, filosofia e tal. Mas eu sempre fui muito curioso, eu fiz o científico e por minha conta eu ia pegando os temas filosóficos, os temas econômicos, os temas sociológicos e estudando por minha conta. Mas você fez agronomia. Sim, a partir do Paz de Carvalho eu fiz agronomia. Eu fiz o vestibular para a Escola de Agronomia da Amazônia, que existia na época, e passei... Você participou do movimento estudantil na época? Sim, eu participava Foi porque assim, ó, eu cheguei poucos meses depois veio o golpe de 64, né? Eu cheguei... 16 anos. Eu estava com 16 anos. Aí tinha uma história de que o Partido Comunista ia distribuir armas e tal, e nós passamos uns 5 ou 6 dias que a gente vinha todo mundo aqui, ferroviários, os portuários, estudantes... Aqueles boatos, aquele né? monte de gente aqui, ó, se juntava aqui no Boulevard, e aqui na frente onde hoje é a estação da Andoca, era o cais aqui. Juntava aqui no cais, assim, às vezes 1.000, 2.000 pessoas aqui esperando as armas que não vieram. Aí uns 5, 6 dias depois a gente viu que não vinha mesmo. Aí continuamos a vida normal, já sob ditadura, já sem o Jango, já com Castelo Branco. E como é que você se entrosa com o movimento de esquerda? Bem, eu já tinha desde Goiás uma certa proximidade, porque eu trabalhava com o pessoal que era da Ação Popular, né, e dos movimentos da Juventude Católica. Eles trabalhavam dentro do governo Mauro Borges, tinha na Secretaria de Educação... Mauro Borges era o governador de Goiás. E o Jango era presidente da República, e o Mauro Borges, governador de Goiás. Então, dentro do governo Mauro Borges, na Secretaria de Educação, tinha um núcleo de educação popular, que eu não sei como era o nome. E ali o pessoal trabalhava com o método Paulo Freire. E aí me propuseram se eu podia na minha cidade localizar alguns agricultores, algumas pessoas que quisessem fazer uma alfabetização pelo método Paulo Freire e tal. Então, desde aí eu já tinha algum... Então você era vinculado à AP, Ação Popular, Ação Popular. Ou seja, era um movimento de esquerda dentro da Igreja Católica. Eu não era um militante orgânico, entendeu? Eu tinha contato, né? A minha cunhada, meu irmão, eram da Ação Popular lá em Goiânia. Porque era assim, ó, eles tinham conseguido eleger em 61 o Aldo Arantes, que era de Goiânia, né, para presidente da UNE, né? Então, assim, o meu irmão, por exemplo, meu irmão teve uma reunião com o Jânio para tratar de um projeto para a educação no Brasil.
O Jânio achou muito bom e pouco dia depois renunciou. Então, assim, eu já tinha esse contato com a esquerda antes de vir para o Pará. Mas aqui se intensificou. Aqui eu tive entre 64 e 69, eu tive relação com praticamente todos os grupos de esquerda que existiam por aqui. E como é que você se torna orgânico dentro dos movimentos de esquerda? Você fica ligado a vários partidos, né? Eu tinha contato, né? Eu me considerava assim, uma liderança do movimento estudantil, mas eu tinha desconfiança em relação aos partidos, na verdade. Eu pensava assim, ó, eu sou um trabalhador. Esse pessoal aí, se eles forem presos, vem na hora 5 advogados para tirar eles da cadeia, entendeu? Eu não, eu vou ficar lá, entendeu? Então eu tenho que ter cuidado. Então eu tinha essa desconfiança. Mas a ditadura veio agravando, nós fizemos as ocupações de faculdade em 68, nós fizemos todas aquelas passeatas em 68, eu não era orgânico de nenhuma organização, eu tinha contato com todas, mas não tinha. Inclusive não só com as organizações comunistas, mas com os anarquistas também, que eram muito fortes aqui naquela época. Anarquistas, graças a Deus. Tinha um grupo anarquista muito forte aqui, muito intelectualizado, muito bom. Eu tive a oportunidade. Quem eram as figuras do grupo anarquista aqui? Olha, era o Pedro, eles eram quase todos estudantes de medicina. Era o Pedro, que eu não me lembro o sobrenome dele. Era Alcântara? Não era Alcântara, era do PCB, que depois foi da LN, eu acho. Era o Pedro, eu não me lembro o sobrenome dele. Eles vieram todos de Franca, no interior do Paraná, no interior de São Paulo, quer dizer, perto do Paraná, por aí. Era o Pedro, era o Estamato, era o Palhares, não? Era um grupo anarquista. Era um grupo anarquista, eram bons estudiosos, entendeu? Foi onde eu tive contato com praticamente toda a literatura anarquista, foi através deles. Então, assim, eu lia de tudo. Eu nunca tive restrições, Chico, a ler alguém que fosse comunista, anarquista, de direita, de esquerda, liberal, norte-americano, soviético, eu lia tudo. O que me caísse na mão, eu lia. Eu não tinha dinheiro para comprar, então dependia de que os amigos emprestassem. Então, o que os amigos emprestavam, eu lia. Ou então o Jinx, que já estava vendendo livro ali, né? O Jinx, que eu conheci fazendo uma feira do livro lá no Parque de Carvalho, ainda em 64. Eu queria ler o Capital. Aí eu chego lá, estava aquele senhor ali naquela banca vendendo e tal, e estava lá o Capital 1, a edição resumida da editora Fulgor. Aí eu perguntei o preço, estava dando dentro do meu bolso cabia, e eu comprei. Então, assim, eu não tive formação política marxista pela universidade ou pelo partido. Mas depois que você... Eu fui um autodidata. Pois é, mas depois que você leu todo esse caldeirão aí, depois que misturou todo esse caldeirão, você se situou em qual parte? Aí a minha polêmica com os anarquistas em 68 era o seguinte, era a questão da organização. Eu dizia, tudo bem, vocês querem chegar numa sociedade sem classe, os comunistas também. Mas como é que tu vai chegar lá se não organiza, se tu não tem uma fase de transição para chegar lá? Aí os anarquistas não conseguiram me dar a resposta disso. Aí quando foi em janeiro de 69, nós pegamos aí um navio daqui para Porto Velho e alguém tinha ali um livro do Lênin, O Estado da Revolução. Aí eu falei, tá aqui a resposta. Então, nessa polêmica eu já sei para onde eu vou. Leninista. Sim. Nós vamos dar não stalinista. Claro. Leninista. Marxista, leninista, não stalinista. E nem trotskista. Humberto, a partir que você se torna marxista-leninista, você estava na lista, obviamente, já no segundo golpe, né, o de 1968, com o ato institucional número 5. E como é que você consegue se mexer, se mobilizar nessa circunstância? Eu tinha sido presidente do Diretório Acadêmico da Agronomia em 68. E aí em 69 eu fiz essa viagem para Rondônia, onde eu passei lá o primeiro semestre, porque eu achava importante conhecer o interior do Brasil, e que no caso é o interior da Amazônia, né? Foi importante para mim essa viagem. Mas ao mesmo tempo eu fazia o seguinte, eu tinha um irmão que morava em São Paulo, e eu pedia para ele para comprar livros para mim e me mandar. E eu tinha um amigo que era trabalhava no escritório de uma empresa de mineração de bauxita, que eles tinham um malote que fazia a ligação entre São Paulo e Porto Velho.
E aí eu pedi o seguinte, para o meu irmão comprar, deixar lá na empresa em São Paulo, eles botavam numa lote, esse meu amigo recebia lá em Porto Velho e me entregava. Então eu mandei comprar um bocado de livro lá. E também tive contato ali com um advogado que tinha uma belíssima biblioteca, e ele me emprestava muito livro, entendeu? Mas era assim, ele tinha de tudo, de Spinoza a Marx, ele tinha tudo lá e tal. E eu li muito aquele período que eu passei em Porto Velho. E aí quando eu volto para Porto Alegre, para Belém, chego aqui, volto para a escola de agronomia. Aí já estava quer dizer, quando eu saí daqui, final de 68, já tinha o AI-5, o 477, né? Aí eu chego e começo uma atuação novamente na agronomia. Pois é, e você foi punido com o 477, né? No final do semestre, não, no início do semestre eu voltei. O 477 foi assinado pelo ministro Jarbas Passarinho, Jarbas Passarinho, do Acre. do Acre. E você teve aplicado, Sim. no seu caso, o 477? Sim. Foi jubilado da... Sim, passei. Fui proibido de estudar em qualquer universidade do Brasil por um período de 3 anos. Eu não pude, nem pública e nem particular. Qual o motivo alegado? Subversão. Era um motivo genérico, subversão, ação subversiva. Segundo uma vez, não sei se foi o Lúcio Flávio que me disse, alguém me disse que perguntou para o Passarinho, vem cá, por que o 477? Aí o Passarinho tinha dito, não, o 477 não foi eu que fiz. Aí ele disse, mas aplicou. Ele disse, mas não no Pará. Aí ele disse, não, no Pará, o senhor aplicou no Humberto. Aí ele disse, porque o Humberto estava fazendo guerrilha debaixo das seringueiras da escola de agronomia. Imagina aquelas 10 a 15 seringueiras, né, fazendo guerrilha ali embaixo, né? Mas, era o que ele achava, né, e ele era o ministro. Claro que ser punido pelo 477, ficar sem estudar, não é pouca coisa. Isso. E aí você vai para a clandestinidade? Clandestinidade. Aí eu já vou vinculado à ação popular, que já estava numa tradição de ação popular. Ela estava acabando também, né? Não, ela estava exatamente se renovando, ela estava se transformando de ação popular católica em ação popular marxista-leninista. Pois é, a velha AP tradicional tinha acabado. A velha AP tradicional estava já nos seus últimos minutos. Aí nós constituímos, eu fiz parte da constituição da Ação Popular Marxista-Leninista. E o que é que veio dar a Ação Popular Marxista-Leninista? Nós chegamos a constituir, eleger um comitê central, eleger comitês regionais, se aproximar mais das organizações de esquerda que estavam fazendo movimento de resistência, inclusive principalmente do PCdoB, né? Mas era a turma que queria a luta armada, né? Sim, era já... Mesmo antes, na fase católica, o pessoal já estava numa fase de querer instalar as bases guerrilheiras, né? Mas ainda dentro do modelo do Régis Debré, do foquismo. E nessa fase... O foquismo é o que surge exatamente em Cuba, né? De criar pequenos focos. Surge de uma interpretação francesa, ou melhor dizendo, uma interpretação do Régis Debré sobre a Revolução Cubana. Não era o que os cubanos achavam, era o que o Debré achava. Mas deu certo em Cuba, né? Na visão do Debré, sim, mas se tu for analisar melhor a história, tu vai ver que não. Entendeu? Na verdade, o que eles fizeram em Cuba, no meu entendimento, foi uma insurreição progressiva. Eles foram ocupando áreas, chegava ali imediatamente, o Guevara era médico, né? Ele já estabelecia um programa de medicina para a população, imediatamente confiscavam os latifúndios e fazia a reforma agrária, imediatamente via o que tinha de valores culturais e valorizavam aquilo, consolidavam ali um poder local e imediatamente davam um avanço. Então foram formando um exército popular progressivamente por avanço até chegar em avanço. Em Havana. Eles não ficaram no foco. A teoria do foco... Mas a ideia era fazer uma Cuba aqui, fazer algo parecido com Cuba. A ideia de algumas organizações, inclusive da Ação Popular Católica, era isso, era fazer algo parecido com Cuba, ou pelo menos usar o método de tomada do poder parecido com Cuba. Que isso foi rompido, então, nessa transição para a Ação Popular Marxista-Leninista. Aí depois você passa para o PCdoB, né? Porque já... Ali na Ação Popular Marxista-Leninista, nós então começamos a trabalhar mais com leituras e, né, com ideias
de como foi a Revolução Chinesa, como foi a Revolução Vietnamita, como estava sendo toda a Revolução na Indochina, entendeu? O que tinha acontecido, por exemplo, na Segunda Guerra com a resistência, por exemplo, do gueto de Varsóvia. Começamos a estudar outras coisas. Aqui no Pará, a cabanagem, como é que tinha sido todo aquele movimento lá de resistência aos holandeses em Pernambuco. Então começamos a trabalhar com outra dimensão diferente dessa ideia do folclismo. Já era uma ideia da guerra popular. E qual o papel dos quadros paraenses nesse, digamos, movimento nacional? Qual foi a repercussão específica no Pará? Não, aí, nessa altura, o PCdoB já tinha começado a mandar quadros para cá desde 1966. Logo depois do golpe, eles começaram, ao invés de pegar... Foi gente para fora e veio gente para cá também, né? Veio gente para cá. Porque assim, o João Amazonas era daqui, o Pedro Pomar era daqui, os filhos, o Vladimir Pomar, filho do Pedro Pomar, conhecia bem já o Pará, já tinha andado muito aqui. Então, eles tomaram como referência, se tu pegar assim, ó, praticamente todas as organizações de esquerda chegaram num certo momento a formar uma frente na ideia de levar o processo de resistência pela via armada, pegando Maranhão, Pará, no caso, oeste do Maranhão, sul do Pará, né? Norte de Goiás, que atualmente é estado do Tocantins, naquela época era norte de Goiás, e o leste do Mato Grosso, né? Então, esse eixo aqui, né, era constituído de montanhas, igapós, situação de difícil acesso, e ao mesmo tempo tu tinha o eixo da Belém-Brasília, né, que levava até Brasília. Então, esse cruzamento aqui, que era muito importante, muito visto pelos americanos como eixo de dominação deles, também foi visto pela esquerda como possível eixo de libertação. E teve gente aqui do Pará que foi até a guerrilha do Araguaia? Teve, o próprio João Amazonas esteve morando um tempo lá. Amazonas. Isso aí, eu não sei assim, mas tinha gente, por exemplo, tem Você não foi quadro treinado ou foi quadro treinado? Não, eu fui, quando eu saí daqui em 69, eu fui para aquele eixo ali da Belém-Brasília, ali para perto de Imperatriz. Aí eu morei um tempo lá com um pessoal, depois nós andamos, eu e um outro companheiro, nós fazíamos o levantamento de área. Onde é que tem um morro, uma montanha, um rio, um lago. Fez a topografia a topografia da região, né? Aí eu fui mandado para ficar pro norte de Goiás, que é o atual estado do Tocantins. Eu fiquei lá numa localidade chamada Buriti, que era o município de São Sebastião do Tocantins. E como foi essa experiência? Foi bom, a gente trabalhava ali como camponês, né? Mas qual era a nossa função? Era politizar os camponeses. Mas tinha que ser devagar, né? A gente sabia que a área estava minada, a gente sabia que a polícia secreta estava passando por ali o tempo todo, né? Então a gente tinha que fazer com cuidado. Na área que eu fui, não sei assim, não é muito, acho que, do conhecimento de muitos brasileiros, mas assim, teve um movimento guerrilheiro de massa, uma resistência armada contra o latifúndio no norte de Goiás, na década de 50, muito forte, na região de Trombas de Formoso. Então, onde eu fiquei, também estava o antigo prefeito de Trombas daquela época da guerrilha de Trombas de Formoso, entendeu? Mas só que ele ia por outro partido, ele estava lá pelo PRT. Bom, Humberto, a verdade é que o governo militar esmaga todos os guerrilheiros lá do Araguaia, né? Pelo menos que ele conseguiu achar, sim. Esmagou os que eles conseguiram achar. E você, a partir dessa data, já está em outro partido ou ainda continua no PCdoB? Porque depois você vai para o PCBR, né? Não. Eu era da Ação Popular, aí eles me tiraram do norte de Goiás e me mandaram para Belo Horizonte. Você era um quadro mesmo orgânico do partido? Aí sim, aí eu já era um quadro orgânico da Ação Popular, né? Eles me mandaram para Belo Horizonte para reorganizar, junto com outros companheiros, a região 5, que pegava Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Goiás até o norte, até a divisa do Pará, porque naquela época não tinha estado do Tocantins, né? Então essa região, em 69, tinha sido praticamente todo mundo preso, né? Então nós tínhamos que reorganizar. E em 2 anos nós reorganizamos, só que chegou em final de 71, nós fomos presos, entendeu? Foi preso muita gente. Você foi preso, Humberto?
Foi. Onde foi a tua experiência? Olha, eles sabiam o que eu sabia, né? Porque eles levaram, acho que bem uns 3 meses para conseguir me pegar, né? Eles torturaram muita gente para chegar até mim. E eles sabiam o que eu sabia. E eles tinham uma visão seguinte. E onde você foi pego? Em Belo Horizonte. Em Contagem, na verdade. Contagem, que é ali vizinho de Belo Horizonte. E aí eles tinham uma visão seguinte, que o que eu sabia só era importante se eles descobrissem rapidamente. Porque se eles descobrissem depois já não ia encontrar mais nada, já tinha sido desmontado. Então eles me torturaram direto. No 3º dia eu entrei em coma. Foste torturado, Berto? Sim. No 3º dia eu entrei em coma. Em coma? Pau de arara? Pau de arara, cadeira do dragão, plano inclinado. Cadeira do dragão é... É uma cadeira de ferro que tu fica ali amarrado, né, nu, e eles te jogam água e depois não choque elétrico, ao mesmo tempo vão te batendo de cacetete, tudo que é chute, o que eles quiserem, tudo ao mesmo tempo. E aquilo ali, eles usavam o magneto do telefone de campanha para dar os choques. Então aquilo é uma intensidade de elétrica baixa. Mas tu com o corpo molhado, aquilo te eleva a voltagem a mais de mil volts. Né? Então era... E isso tudo foi lá em Belo Horizonte, Lá em Belo Contagem? Lá no DOI-CODE de Belo Horizonte. E aí você ficou quanto tempo preso, Berto? Eu fiquei 1 ano e meio. Eu fiquei inicialmente uns 4 meses ali em Belo Horizonte. Depois tinha um processo contra mim em São Paulo, eles me mandaram para São Paulo. Só que ao chegar lá, logo depois que eu cheguei, iniciou uma greve de fome. Eu entrei na greve de fome. Porque eles tinham, assim, a gente tinha informação, mesmo antes da prisão eu já sabia, depois da prisão se confirmou mais ainda, que gente de outras organizações me disseram a mesma coisa, que eles iam fazer uma abertura política no Brasil, os militares iam fazer uma abertura política no Brasil, mas primeiro eles iam matar todos os presos políticos e todas as lideranças comunistas que eles conseguissem encontrar, mesmo na vida legal, onde fosse, eles iam matar. E depois eles iam fazer a abertura política. E aí nós fizemos uma greve de fome exatamente contra isso, entendeu? Você já era casado, Humberto? Sim, eu era casado com a Isa. E já tinha filhos? Não tinha filho. Não tinha filho. Nós fomos presos os 2 juntos. Os 2 juntos foram presos, torturados. Fui torturado. E aqui no Pará especificamente? Você foi preso? Não, aqui eu tinha o processo esse do 477 e pelos mesmos motivos eles me fizeram um processo pela Lei de Segurança Nacional. Então eu tinha um processo na auditoria e um processo no Ministério da Educação. Você chegou a ser absolvido? No da auditoria, sim. Porque, assim, ó, uma coisa que talvez também pouca gente sabe, mas nós só podíamos apresentar recurso de uma sentença da Justiça Militar se tivesse preso. Tu solto não podia apresentar. Que absurdo. Então, foi preciso primeiro eu ser preso, para então o meu advogado aqui entrar Ei, doutor, me prenda aqui que é para eu poder recorrer. Para eu poder recorrer. Aí eu preso, aí o meu advogado aqui entrou na Justiça do Militar, entrou no STM, né, com recurso, e eu fui absolvido. E ainda tem gente que brinca com isso. Aí eu tinha outro processo em São Paulo, que foi por isso que eles me levaram para São Paulo, aí eu fiquei 1 ano no Carandiru, porque por causa dessa greve de fome, eles nos tiraram do presídio de Tiradentes, nos levaram para o Carandiru, e lá eu fiquei 1 ano. Ao todo você ficou quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Porque aí depois disso ainda teve o julgamento do processo de Minas Gerais, onde eu fui condenado a 1 ano e meio, mas aí eu já tinha sido absolvido também desse processo de São Paulo, aí restou só o de Minas. Aí eu peguei 1 ano e meio, mas aí eu já tinha cumprido 1 ano e 4 meses. Aí faltava 2 meses. Aí nessa altura eu já tinha conseguido voltar para ficar, porque já não era mais Escola de Agronomia da Amazônia, já tinham mudado o nome. Já era aí ficar. Terminou o curso lá. Aí estava fazendo isso, no meio ainda teve o golpe contra o Allende, derrubaram o Allende em setembro. 73. 73. Aí logo em seguida veio o chamado para ir para a Auditoria Militar de Juiz de Fora, onde ia ser julgado o processo. Aí cheguei lá, fui condenado a 1 ano e meio, aí tive que ficar mais 2 meses preso. Aí perdi novamente o ano aqui na faculdade. Aí voltei em 74, ou seja, levei 10 anos praticamente para fazer um curso de 4 anos. Não é fácil, não era fácil a vida de militante, né? Não era. Não era nada fácil. Mas alguém tinha que fazer, né, Tito? Agora,
Porque se ninguém fizesse, essa democracia que está aí, que o pessoal pensa que sempre existiu, ela veio com muita luta. Muita luta, né? Agora eu te pergunto, Humberto, depois daquele incidente lá eu acho que foi no aeroporto de Guararapes, que colocaram uma bomba para matar o Costa Silva, que foi atribuído à Ação Popular Marxista-Leninista. Ação Popular, na época ainda não existia marxista-leninista. Teria sido Ação Popular, porque ou era já marxista-leninista? Não era. Não era. A marxista-leninista Mas ela ficou veio em comprovado que 1970. foi a P, né, que colocou. Ali E só sei que nessa refrega prenderam todo mundo aqui de novo em Belém, né? Anunciaram a vida do Costa Silva a Belém e prenderam todos. Mas aí eles prendiam sempre. Tinha como é que chama isso? Os comunistas oficiais da cidade. Os comunistas o teu pai era um deles, teu pai, o Sapereira e tal. Isso não precisava vir o Costa Silva. Qualquer véspera de feriado, ele já tinha uma maletinha pronta. Prendam os comunistas de sempre. Prende os comunistas. Quando chegava assim, o senhor vai preso. Tá bom, mas dá tempo só de pegar a maletinha. A maletinha já vivia pronta. E o Rui fazia parte da esquerda democrática, né? Que o PCBão tinha realinhado em 59. O Sapereira, tinha outros, não me lembro. Mas eram os comunistas oficiais de Belém. Comunistas oficiais da cidade. Eles já sabiam que ia ser preso, já estavam lá esperando. Humberto, nesse período de 70 a 74, digamos até 78, a ditadura endurece mais ainda, né? E vocês tinham que arranjar algum modo de resistir. E eu lembro daquela época que vocês fundaram a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que teve sua base com os padres progressistas lá de Nossa Senhora da Aparecida, na Pedreira. Como é que foi esse fato? Como é que se deu esse caminho de resistência? Bem, eu voltei a me envolver um pouco mais com a realidade local aqui de Belém em 74, né, porque fiquei preso de fim de 71 até início de 73, fui solto, consegui voltar para a faculdade, mas aí teve o julgamento do processo lá em Minas, voltei para a cadeia e fui solto já em 74, já tendo perdido o semestre, tendo que voltar novamente para a faculdade. Então, naquele momento, para mim, era uma prioridade eu terminar meu curso, porque a gente nós não sabíamos que praticamente a guerrilha do Araguaia já estava exterminada. Nós achávamos... As informações chegavam poucas aqui. Os próprios militares, a própria direita, eles viam o nascimento da guerrilha em tudo. Eles achavam que tudo era renascimento da guerrilha. E o próprio Partido Comunista do Brasil